Olá! Um grupo de mulheres tem movimentado o setor público para reivindicar acesso feminino a cargos de liderança, sobretudo nas áreas de orçamento, finanças e planejamento. A ideia principal é promover a igualdade de gênero em todas as esferas de poder. E para falar mais sobre isso, esse movimento Elas no Orçamento, eu converso agora com a analista, uma das fundadoras desse projeto e a analista de planejamento e orçamento, Clara Marinho. Clara, seja bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Obrigada pela entrevista. Bom, muito obrigada. Eu agradeço imensamente o convite. Eu queria saber como é que começou essa ideia de criar esse movimento. Começou, sabe como? Há uma experiência na área de energia chamada Sim, Elas Existem. As mulheres da área de energia, muito preocupadas com a desigualdade de gênero no setor, começaram primeiro compondo uma lista pública para a ocupação de cargos no Ministério de Minas e Energia. Antes era muito restrito ao setor público mesmo. Depois elas passaram a ter uma ideia que isso perpassasse o setor, né? Fosse setorial. Então elas começaram a coletar esses nomes por indicação e espalhar os nomes pelo setor de energia, fazendo entregas dos nomes às autoridades do governo, incluindo a presidência da República. E a partir dessa experiência, que nós consideramos como bem-sucedida, nós tivemos a ideia de por que a gente não pode fazer isso para a área de orçamento, né? Por que a gente não pode pensar em todo o ciclo, planejamento, orçamento, finanças, controle? E foi aí que foi daí a nossa inspiração. Então, fizemos uma lista pública na internet, as pessoas podem indicar o nome das mulheres que elas conhecem, sua principal experiência na área de planejamento, orçamento e finanças, os contatos e os perfis profissionais, Então, nós fazemos a checagem e publicamos, não é, na internet, e ela fica à disposição de todo mundo, não é? Então, o setor público, o setor privado, incluindo empresas e organizações sem fins lucrativos, podem se beneficiar dos nomes, da experiência e da competência das mulheres que estão ali listadas na nossa página, né? O @Elas no Orçamento no Instagram. Vocês fazem essa checagem periodicamente? Como é que é a checagem e atualização desses dados, dessa lista? Exato, as mulheres vão inserindo as informações, nós checamos principalmente em bancos de dados públicos ou páginas de redes sociais com informações públicas, não é? Então, nós utilizamos, por exemplo, a plataforma Lattes, nós usamos o LinkedIn, o Portal da Transparência, para checar as informações elementares da experiência das mulheres. E então, nós publicamos às segundas-feiras a atualização da lista, não é? Ocorre que houve um input muito grande de dados e essa é uma iniciativa voluntária. Então, a entrada, inclusive, de cada vez mais mulheres na iniciativa é que vai permitir que a atualização seja ainda mais rápida, não é? Uhum. Mas é mais ou menos por aí. E essas listas estão sendo utilizadas? Como é que vocês vêm observando a utilização desses nomes, dessas mulheres, entrando no mercado de trabalho, através dessa lista? Certo. O primeiro indicador de sucesso, o primeiro feedback que a gente tem é que as mulheres têm nos informado que têm sido procuradas para novas oportunidades de trabalho e que elas têm muita clareza de que isso está na lista, né? É preciso dizer uma coisa sobre a competência e experiência de mulheres no mercado de trabalho no Brasil de modo geral. As mulheres conformam o segmento mais escolarizado da sociedade brasileira, né? Isso repete um padrão das economias centrais. E, às vezes, o que falta é visibilidade. Não é uma experiência bem consolidada na área, não é uma escolaridade formal. Às vezes, o que falta é o acolhimento das mulheres no ambiente sadio no mercado de trabalho. Então, o primeiro indicador de sucesso para nós é o feedback. O segundo indicador de sucesso para a gente é o número de menções na mídia a respeito da nossa iniciativa. Então, as pessoas estão interessadas, as pessoas estão olhando. E um terceiro ponto, né, que eu ia ressaltar também. Nesse momento, especialmente nos governos, nós estamos vivendo um processo ainda de transição, né? As pessoas ainda estão desenhando quais serão as estruturas de governo. Então, a nossa aposta, ela
reside, nós vamos observar atentamente, né, os movimentos de nomeação a partir de 1º de janeiro, porque é quando a gente vê mesmo, a gente terá a capacidade de observar qual quantitativo de mulheres foi de fato absorvido pela administração pública em particular, que é o maior empregador da área de finanças públicas, mas a gente sabe que organizações não governamentais que fazem incidência em cima do orçamento público também podem contratar mulheres que estão lá listadas. E empresas, né, principalmente as que têm observatório de política fiscal, que utilizam as métricas, né, de desempenho do Estado brasileiro para a tomada de decisão. Então, o que a gente espera é que o início de 2023 seja o mais proveitoso possível para as mulheres que estão presentes na lista, elas no orçamento. Inclusive, vocês sugeriram uma lista dessas especialistas para o novo governo, o governo eleito, e para a transição do governo, né? Deu certo? Eles estão aproveitando profissionais? Como é que está esse trabalho aí de indicação e de visibilidade dessas mulheres? E de visibilidade. Bem, nós temos uma das idealizadoras, faz parte da equipe de transição, a Roseli Faria está presente no grupo de mulheres. Uma das madrinhas, né, ela coordena a área de planejamento, orçamento e gestão no governo federal, que é a Esther Dweck. A nossa madrinha de Alagoas, Renata dos Santos, ela é responsável pela transição no estado de Alagoas. E nós temos uma série de mulheres que estão listadas na lista que fazem o debate público sobre a questão fiscal no Brasil, não é? Então, por exemplo, a economista Mônica De Bolle, que tem puxado imensamente a discussão sobre o teto de gastos e se envolveu na elaboração de uma proposta que nós fizemos, né, sobre o assunto. Nós temos a Débora Freire, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Temos já a madrinha também, Hélida Graziani Pinto, professora da Fundação Getúlio Vargas, que tem uma atuação sobre contas públicas a partir do Tribunal de Contas. Então, nós temos mulheres que estão listadas lá, né, que participam da organização como madrinhas, como indicadas, etc., que estão presentes no debate público, né? E o que mais acontece? A gente tem muitas mulheres que têm ainda muito mais para ofertar à sociedade brasileira. Então, lá no nosso grupo de Elas no Orçamento, nós estamos discutindo, por exemplo, a publicação de um livro que consiga capturar as diferentes experiências das mulheres que estão ali presentes. Podcasts também, porque é uma forma rápida, né, de falar sobre um assunto específico e de absorver conhecimento. Nós também estamos nos dividindo em vários grupos de trabalho para oferecer alternativas à sociedade brasileira. Então, nós estamos preocupadas com reforma tributária, nós estamos preocupadas com partilha de impostos, nós estamos preocupadas com o teto de gastos, que é, enfim, a bola da vez sobre o assunto, né, as regras fiscais de modo geral. Então, há uma série de assuntos que nós estamos preocupados e que nós queremos contribuir no debate público, né? Então, eu vejo isso como um sucesso tremendo. As mulheres estavam isoladas, precisavam se reunir e eu acho que esse é um grandíssimo feito do Elas no Orçamento. Você fala em se reunir, né? No espaço físico vocês se reúnem. Como é que é feita a participação dessas mulheres e essas reuniões para vocês debaterem esses temas que são importantes também para o público feminino? Como é que surgem essas reuniões? Como é que surgem, né? Nesse momento, a gente está muito na esfera virtual e estamos fazendo um esforço de planejamento das ações para 2023. Por quê? Porque a gente trabalha com uma ideia de rede mesmo. Então, o fato de ser uma idealizadora não me coloca numa posição diferente das outras mulheres, no sentido de que nós esperamos que todas possam contribuir com as suas competências, não é? É preciso... A rede funciona melhor quando ela é descentralizada e todas se sentem tranquilas para falar e para debater. Nós queremos um espaço saudável de trocas e de proposições. E por que é necessário se manter assim? Porque nós somos muito diferentes entre si, apesar de denominadores comuns existentes, como, por exemplo, a baixa participação feminina nos processos decisórios relativos à questão fiscal. Isso nos une de mulheres
muito diferentes entre si se unem a partir disso. Então, o que nós estamos tentando fazer nesse momento é construir os nossos denominadores comuns. Então, nesse momento, por exemplo, nós estamos acumulando as discussões sobre regras fiscais, né? Nós queremos contribuir para que nós tenhamos um regime fiscal sustentável. Nós temos um documento orientador, que é uma proposta de emenda constitucional, que ela tem sido debatida pelas nossas madrinhas e pelo público em geral da nossa rede. Então, por exemplo, depois da divulgação inicial, nós tivemos discussões sobre como incorporar as doações no orçamento público, como a gente faz ou não faz com as receitas próprias de universidades, institutos federais e outras organizações de ciência e tecnologia que estão presentes no orçamento público, se a gente considera, em que medida a gente considera ou não os restos a pagar, não é, na execução das políticas públicas, como é que... Enfim, as sugestões vão surgindo, né? E elas vão surgindo porque há um espaço aberto e franco para debate. Agora, então, a nossa força são os denominadores comuns. Inclusive, existe uma proposta que vocês sugeriram sobre a PEC com relação ao teto de gastos, né? Uma âncora fiscal para poder... manter aí a segurança fiscal também do Brasil com relação ao teto de gastos, porque se discute agora com a PEC da transição se exceder esse teto de gastos por conta do Auxílio Brasil, do pagamento do Auxílio Brasil. E vocês sugeriram essa proposta também, está em análise, o governo eleito está analisando também essa ideia de vocês? Bem, a diferença, né, que eu acho sobre as outras formas em que as pessoas formulam políticas públicas, né, é que a gente oferece a nossa contribuição para o mundo, não é? Então, nesse sentido, parlamentares podem tranquilamente se sentir autorizados a apresentar a proposta que foi elaborada por elas no orçamento, não é? E incorporar os seus aperfeiçoamentos que estão sendo debatidos intragrupo, sobretudo de forma virtual. Eu acho que eu não enfatizei isso, porque são mulheres de todo o Brasil em estados diferentes, né, e mesmo fora, então a gente precisa compatibilizar fuso horário e tudo mais para a realização, né, para oportunizar que as mulheres participem. Então, essa é a nossa forma de contribuir. O que não exclui, e é preciso dizer, não é? Oferecer uma solução ao debate público não exclui a realização de grupos de trabalho formais estabelecidos pela administração pública, não é? Porque há outras propostas também em debate. E entendo que o papel do governo também é absorver as propostas que o governo considera mais aderentes não só ao governo, mas ao Estado brasileiro, não é? Então, a gente tem muita clareza também que o fato de apresentar uma proposta não significa que ela seja imediatamente adotada, porque há outras propostas concorrentes no espaço público. O que acho que a novidade, né, desse processo é dizer o seguinte: olha, as mulheres, essas que normalmente estão fora do debate público sobre a questão fiscal e do processo decisório sobre isso, muito embora tudo isso as afete, olha, elas existem, elas estão presentes, elas são capazes de fazer formulação de política pública e a nossa oferenda está aqui. E se posiciona. Então, acho que essa é a grande novidade que a gente traz, né, para dizer que, enfim, que somos uma coletividade muito diversa entre si, mas que tem a capacidade de fazer contribuições que são importantes para... Claro, e que vai impactar na vida das mulheres, que é mais da metade da população brasileira, né? Agora, exato. Clara, como é que você vê essa participação hoje, você falando sobre dar visibilidade às mulheres, mostrar que elas existem, ou seja, ainda é um cenário... O Brasil ainda vive num cenário para a mulher muito difícil, principalmente nessa área de finanças, de orçamento, não só o direcionamento de orçamento, mas trabalhar
com a área de orçamento, ainda é um ambiente muito machista, muito masculinizado, podemos dizer assim, né? Onde há predominância de homens? Sim, nas nossas áreas, nas diferentes carreiras do setor público, o que é que costuma acontecer? As mulheres estão mais presentes na área de cuidado. Então, quando você fecha os olhos e imagina assistente social, você pensa no quê? Normalmente numa mulher e numa mulher negra. Mas quando você fecha os olhos e fala assim, analista de planejamento e orçamento, as mulheres não imaginam, os cidadãos não imaginam uma mulher como eu. Uma mulher negra, de cabelos crespos, enfim. E aí o que é que acontece? À medida que você vai aumentando, passando de esfera de governo, né? Nos municípios e nos estados você tem maior presença feminina, principalmente por conta da prestação desses serviços de saúde, educação, enfim. Então, você tem muitas mulheres executando a ponta do serviço público, né? Mas à medida que você vai passando para essas carreiras que tem mais a ver com o imaginário do dinheiro, o número de mulheres vai rareando, né? Você tem uma sobreparticipação de homens e homens brancos. Extrações mais específicas podem ser feitas a partir da PNAD, né? A Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio. E você pode também fazer extrações no SEAP, né, que é o Sistema de Administração de Pessoal do Governo Federal, para ter uma noção mais precisa sobre isso. Salvo o melhor juízo, há painéis da ENAP que mostram um pouco dessa diferença, né, de composição no serviço público. Então, isso não é por acaso, né? Nós temos uma questão muito maior, a desigualdade de gênero, que informa quais posições mulheres e homens estão, entre aspas, legitimados a assumir na sociedade, né? Então, resta aqui, nessa área de orçamento, finanças, as mulheres são normalmente 30%, não é? Então, as mulheres compõem um grupo menor. E a literatura também documenta, na área de mercado de trabalho, a dificuldade das mulheres, mesmo estando em posições como essa, de ascender ou de mudar para áreas que são consideradas mais duras, não é? Então, você tem uma segregação sobre subir, né? Um teto de vidro, a mulher não tem dificuldades para subir para posições de tomada de decisão, porque a tomada de decisão normalmente não é associado ao que a gente chama de feminino, e as mulheres também têm uma espécie de segregação horizontal, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver mulher na gestão de pessoas, é muito comum a gente ver as mulheres em posições que replicam o cuidado, né? Mesmo nesses cargos mais, nesse circuito, né? De planejamento, gestão, tribunais de contas, etc. Então, o que a gente está falando então, a gente também quer subir e a gente também quer se ocupar de outras coisas, não quer ficar restrita e segregada a determinados assuntos, né? Porque normalmente se imagina a mulher tratando da política social e não da política econômica. E aí esse quadro está mudando, né? A gente vê cada vez mais meninas jovens. Outro dia eu entrevistei aqui uma jovem que ajudou a inventar um copo para identificar aquela bebida Boa Noite Cinderela. São meninas, 4 meninas ajudaram a criar esse copo. Então, assim, a gente vê as meninas cada vez mais se interessando pela ciência, se interessando pelas áreas exatas, né? Então, esse panorama está mudando. Infelizmente, ainda estamos caminhando, não chegamos no ideal. Agora, aqui no Congresso, existem algumas propostas que estão sob análise sobre a criação de cotas para mulheres em altos cargos no serviço público e no privado. Como é que vocês veem essas iniciativas? Olha, o direito internacional, ele já acolhe a possibilidade de cotas na vida pública e na vida econômica, não é? A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ela é de 1968 e ela incorpora avanços da questão racial sobre a temática, né? Sobre a necessidade de ter instrumentos que corrijam com rapidez as desigualdades sociais existentes, né? Então, o direito, ele não é chapado, né? Ele não é dirigido aos cidadãos em abstrato.
é preciso reconhecer as especificidades dos grupos sociais para fazer o direito acontecer concretamente. Na Constituição, a gente também tem respaldo, né? Uma vez que não há um repúdio à discriminação e a adoção de ações afirmativas, por exemplo, para a participação nas eleições, nós temos, entre aspas, um arcabouço que permitiria um dispositivo como esse se efetivar. Por exemplo, o Brasil, nesse momento, ele busca a cessão, né, à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e possivelmente retomará o seu diálogo mais direto com as Nações Unidas em torno da Agenda 2030, né, a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem lá um objetivo, que é o objetivo 5, que é sobre a igualdade de gênero. Então, o que eu quero dizer é que há um arcabouço mais geral que autoriza a realização desse tipo de ação. Então, eu desconheço algo mais concreto, né, voltado para isso, mas nós temos arcabouço jurídico para isso, nós temos um direito internacional que ampara, e eu gostaria, sinceramente, de ser uma velhinha olhando para a administração pública e vendo mulheres ocupando cargos de tomada de decisão que correspondam à justa contribuição que elas fazem à sociedade brasileira. Então, eu sou esperançosa quanto a isso. Eu sinceramente, acredito nessa tomada essa mudança de espírito das novas gerações, e também acredito que o Estado brasileiro cada vez mais se torna poroso, se torna aberto às demandas legítimas das mulheres, né, sobre sua participação plena na vida pública e econômica. E falando dessa participação das mulheres, você ajudou a elaborar o Orçamento Mulher, que é uma nova vertente do orçamento que mostra quais políticas públicas foram direcionadas para as mulheres, os valores. Mas conta um pouquinho, parece que tem uma questão aí que ainda precisa ser resolvida, que é, efetivamente, essas políticas foram exclusivamente para mulheres ou não? Como é que está o andamento dessa nova ferramenta do orçamento tão necessária para mostrar quanto que está indo do orçamento para políticas para as mulheres? Vamos lá. O Orçamento Mulher, ele é um dispositivo, né, que entra na Lei de Diretrizes Orçamentárias por demanda da bancada feminina no Congresso Nacional. É importante dizer que já havia um processo anterior, né, de tentativa de qualificação do gasto para as mulheres, que estava presente nas consultas públicas do Siga Brasil, do Senado Federal, e que vem de uma cooperação com o Cefêmia, uma organização de assessoria, uma organização não governamental de assessoria que visa fazer defesa do direito das mulheres. Então, é um dispositivo hoje da Lei de Diretrizes Orçamentárias que bebe dessas fontes, né, da bancada feminina, de uma experiência anterior de quantificação do gasto. O que acontece? Nós ainda precisamos aperfeiçoar os instrumentos presentes no orçamento público federal para dar conta desse tipo de demanda, porque há uma demanda para explicar qual o gasto de mulheres, né? Qual o gasto com a primeira infância, qual o gasto com povos originários, qual o gasto com a população negra. Então, o que acontece? Você tem poucos instrumentos para fazer para identificar precisamente o gasto, né? Porque a gente não tem uma classificação orçamentária que indique para isso, ou então porque a gente não tem uma contabilidade de custos, né, que faça melhor o link entre uma coisa e outra. Mas a gente pode chegar em aproximações, em proxies, né? E é importante dizer que eu, como técnica da Secretaria de Orçamento Federal, atuei nisso, mas isso é um questionamento sobre aperfeiçoamento e a transparência de como o gasto acontece,
que é a preocupação de vários técnicos da área, né? Que estão presentes na Secretaria de Orçamento Federal, que estão presentes na Consultoria de Orçamentos da Câmara dos Deputados, presentes na Consultoria de Orçamento do Senado Federal, além de pesquisadores, de acadêmicos e tudo mais. Então, acho que está todo mundo preocupado, nesse sentido, eu diria que é um ecossistema, não é? Em prover soluções no sentido de mostrar, olha, tem sim esse gasto, ele precisa ser mais transparente para as populações que recebem esses recursos, ele precisa dialogar com o desenho da política pública, porque só o número é insuficiente para dizer o que o Estado brasileiro está fazendo em benefício dessas populações. Então, sim, há desafios metodológicos, eu sou uma técnica preocupada com isso, mas existem muito mais pessoas preocupadas com isso. E eu acredito que no futuro próximo nós poderemos dar uma resposta mais precisa à sociedade brasileira sobre como o gasto público melhora a vida das mulheres e a vida de outros públicos vulneráveis que são afetados, né, pelo orçamento público. Ótimo. Bom, eu queria muito agradecer essa sua participação e parabenizar pela iniciativa, que é uma preocupação para todo o Brasil, né? Uma preocupação de mulheres estarem nesses cargos, trará um benefício muito maior para o país como um todo, né? A contribuição que as mulheres têm é enorme, principalmente nessa área de finanças e orçamento, até porque muitas das mulheres são chefes de família e também precisam estar inseridas nesse orçamento. Eu agradeço muito a sua participação aqui, Clara, e boa sorte aí nos próximos desafios na área de finanças com esse novo governo aí, com essa nova gestão. Vamos ver como é que fica. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.